eu sou a Brenda do Leituras da Bre. Antes de eu começar a responder essa book tag, que é você tem esse livro, quero pedir a vocês o de sempre, que é se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E também de deixar uma curtida e um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Essa book tag eu vi lá no canal do Bruno, do Navegando, mas quem criou essa book tag foi a Bia Paludetto. Então eu vou deixar o canal dos dois aqui no box de informações. Além de tudo isso, também vou deixar as perguntas, todas as perguntas no box de informações, porque dessa forma vocês conseguem também responder junto comigo. Primeira pergunta é, você tem um livro infantil? E para responder essa pergunta eu vou trazer o livro Pequeno Príncipe, tá? Esse livro daqui eu demorei até bastante para fazer a leitura, eu fui fazer a leitura só em 2021. Mas eu gostei muito, é uma história que ela sempre teve muito presente pra mim, porque eu já tinha visto as adaptações. Minha mãe era simplesmente fã das adaptações, é fã desse livro. Então foi um livro que sempre esteve ali junto com minha infância, porque eu vi o filme mesmo muitas vezes. Então eu gosto bastante desse livro, e esse daqui é o livro infantil que eu lembro, assim, de primeira quando eu vejo essa pergunta. A segunda pergunta é, você tem um livro que não entendeu? E para responder essa eu vou trazer Laranja Mecânica. Na realidade, eu ainda não concluí essa leitura justamente por não ter entendido. Eu li só ali as primeiras páginas do livro, mas eu achei a escrita e o vocabulário muito difícil, tá? Para o momento que eu peguei para fazer a leitura desse livro, e eu acabei abandonando por enquanto esse livro. Mas em um momento que eu tiver ali com a mente fresca, que eu não tiver saindo de uma ressaca, que foi quando eu tentei fazer a leitura pela primeira vez, eu pego e enfim vou conhecer essa distopia clássica que é Laranja Mecânica. Terceira pergunta, você tem um livro que é baseado em outra história fictícia? Para responder essa eu vou trazer o livro Frankenstein do Junji Ito. Esse daqui é uma versão da nossa história fictícia, no nosso primeira história de ficção científica, que é o Frankenstein da Mary Shelley, e simplesmente o Junji Ito, ele criou a sua versão em formato de mangá, e eu gostei bastante, tá, da experiência de fazer essa leitura. Eu até consigo separar que depois de ter feito a leitura mesmo desse mangá do Junji Ito, eu acabei gostando um pouco mais do clássico Frankenstein, porque eu acabei entendendo melhor alguns pontos ali da história, e eu acho esse daqui muito fluido, muito gostoso mesmo de acompanhar, e é bem fiel até, tirando ali o final, que o Junji Ito, ele acabou mudando um pouquinho o final, tá? Esse livro daqui eu ganhei da Ana, que é uma inscrita no canal, então assim, eu já deixo aqui o meu agradecimento demais a ela pelo presente. Quarta pergunta é, você tem uma série que ainda não finalizou? Isso daqui eu poderia ter trazido várias, tá? Várias de verdade, mas a que eu escolhi foi Cidade de Bronze. Eu ainda não finalizei essa série, eu tenho todos os livros já aqui na estante, inclusive o livro que foi lançado de contos, que vão ali se passando nesse mesmo universo, que tem um final alternativo para essa trilogia. E eu estou extremamente ansiosa e empolgada para enfim conhecer a finalização dessa trilogia. Então essa trilogia é uma das minhas prioridades para esse final de ano e para o início de janeiro, para sim eu finalizar, enfim, essa trilogia que tem cultura árabe de forma muito presente e muito forte, e a construção de mundo aqui dentro é simplesmente incrível. Próxima pergunta é, você tem um livro esgotado? E sim, tá? Eu tenho o livro Recursão e o Matéria Escura nessa edição de capa dura. Agora, o livro ele tá sendo só publicado em capa comum. Ele voltou a ser publicado, porém, ele voltou em capa comum, e em capa dura ele já está esgotado, e eu tenho as duas edições aqui na estante. O livro ele é bem bonito, tá? Muito confortável. Tem a diagramação muito boa e também tem esse efeito meio metalizado na capa, que eu acho muito, muito bonito. Mas, infelizmente, os novos livros do autor e também a republicação desses livros antigos está sendo em capa comum.
E isso é, com certeza, muito chato. É uma das coisas que não me motiva, inclusive, a comprar o novo livro, que é o Upgrade. Provavelmente eu vou comprar em e-book e vou fazer a leitura dele só em e-book mesmo, porque as minhas edições é capa dura, tá? Então, esse daqui é o meu livro esgotado que eu trouxe pra mostrar a vocês. Próxima pergunta é: você tem um livro em edição de bolso? E sim, eu tenho a Alice em edição de bolso, que é esse aqui, bolso de luxo da Zahra. Esse daqui eu ganhei de Natal do Arthur. Eu tenho uma tatuagem da Alice e o Arthur, ele me deu, assim que eu fiz praticamente a tatuagem, ele me deu esse livro. E eu gosto muito de todo esse universo, eu gosto muito das adaptações do filme da Alice e gosto também bastante da história da Alice. Essa minha edição, ela é bem velha, eu acredito que ela tem uns 10 anos ou mais. E ela tem a capa bem queimada, porque era na época que eu ainda não tinha estante. Então ele acabou queimando, né, ficando com a marca da prateleira que eu guardava, tá? Infelizmente, mas tá aqui e eu guardo com muito carinho essa edição de bolso que eu tenho da Alice. Sétima pergunta: você tem um livro de um autor escrito por um pseudônimo? Eu acabei procurando bastante aqui na minha estante e eu acabei descobrindo que eu não tenho tantos livros assim, onde o autor ele acaba assinando com um pseudônimo, mas eu vi que eu tenho o 1984 do George Orwell, que na realidade é um pseudônimo. O nome do autor é Eric Arthur Blair e ele assina, né, os seus escritos, os seus livros com o nome de George Orwell. Essa minha edição daqui é da Companhia das Letras. Eu também tenho o Revolução dos Bichos, mas esses livros eles entraram em domínio público há alguns anos e com isso tem infinitas possibilidades, infinitas edições para vocês conseguirem comprar. Os dois livros são do gênero de distopia, eu já fiz a leitura e eu gosto bastante, principalmente das críticas que o autor coloca dentro dessas duas histórias. Próxima pergunta é: você tem um livro ilustrado? Eu tenho alguns, para ser sincera, mas eu trouxe o Coraline, que é um livro que eu simplesmente sou apaixonada, eu amo essa história. Ele é inteiro ilustrado, tá? Tem muitas ilustrações e isso deixa a história extremamente fluida e rápida de fazer a leitura. A edição, ela é extremamente caprichada e cada ilustração, ela vai ter, sim, um pouco a ver com o próprio capítulo, tá? Que vai, né, vir pela frente. E essa daqui é uma das leituras que eu gostei muito de fazer. Eu fiz muito rápido e com certeza é um livro que eu super indico para sair de ressaca literária. Próxima pergunta é: você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E para responder essa, eu vou trazer um que eu acho que nunca mostrei aqui para vocês, que é o livro Unicelular. Esse daqui é um livro de ficção científica de um autor nacional que eu dei, na realidade, ao Arthur. Ele acabou em algumas visitas à livraria, ele leu a sinopse, gostou muito e sempre, todas as vezes que a gente ia fazer visitas à livraria, ele ficava namorando essa edição e namorando esse livro. Então eu acabei comprando de presente pra ele e eu acho essa edição muito bonita, tá? Ela é da Martin Claret, tem o corte todo colorido, é capa dura. Tem o corte, né, daqui da frente, ele tem o nome do livro, então é todo diferentão. Tem esse efeito holográfico aqui na capa. E a edição em si, ela é bem confortável, tá? O Arthur, ele ainda não fez a leitura, mas é um livro que tá para ele ler bem em breve. E ele gostando, com toda certeza, vai entrar na minha TBR. E sim, eu trago aqui pra vocês. Mas me conta aqui nos comentários se você já conhecia esse livro, se já tinha visto ou se já ouviu alguém falar dessa história. Próxima pergunta é: você tem um livro adaptado para a TV? E essa pergunta também eu poderia ter trazido, assim, vários livros que eu tenho aqui na estante, mas eu escolhi trazer um livro que eu comprei por conta da adaptação, que foi o livro Território Lovecraft. Esse daqui eu comprei numa promoção, tava, eu acho que 10, 12 reais, tá? Tava muito barato, ele é capa dura
Ele tem também o corte colorido, eu acho essa edição muito bonita. A capa tem um relevo, tá? Não sei se vai estar dando pra vocês verem, mas tem um relevo. E esse livro, ele é um livro de contos que vai ter uma forte crítica a todo o racismo e o preconceito que o Lovecraft tem em suas obras. Então, esse livro daqui, na realidade, é uma releitura, vamos dizer assim. É um livro que vai ser inspirado, tem uma inspiração nessas obras do Lovecraft e teve uma adaptação extremamente, assim, hypada no momento que tinha sido lançada. O Arthur assistiu, eu assisti alguns episódios junto com ele e simplesmente a gente adorou essa adaptação, essa série. E por conta disso foi que a gente comprou o livro em si. 11ª pergunta é um livro onde o autor, ele é originalmente famoso por outra coisa. Ele não é famoso, não ficou famoso por conta de escrever livros. E para responder essa pergunta, eu vou trazer Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Esse livro daqui, o autor, na realidade, ele é comediante de stand-up. E por conta de toda essa sua fama como comediante, foi que ele foi e escreveu esse livro, que na realidade ganhou inclusive uma sequência que, se eu não estou enganada, vai ser como se fosse casos separados, mas envolvendo o próprio protagonista. O outro lançamento vai ser dentro de um trem, tá? Então tem toda essa estética de capa bem parecida, mas vai ser dentro de um trem. Pra quem já acompanha o canal, sabe que essa leitura daqui eu fiz junto com o clube e assim, foi a minha pior leitura do ano até agora, tá? Eu não achei graça e eu espero que ele seja melhor comediante do que escritor, porque eu não gostei muito dessa sua escrita e da sua história. Então, esse daqui é o livro que eu tenho, onde o autor, originalmente, ele era famoso por outra coisa antes de escrever o livro. 12ª pergunta é, você tem um livro autografado? E sim, eu tenho alguns. E sou muito orgulhosa e fico muito feliz por isso. Eu tenho alguns livros que recentemente, inclusive, eu mostrei a vocês no book haul da Bienal de Pernambuco. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? E eu escolhi um deles para poder trazer aqui e mostrar nessa book tag, que foi o livro do Rafael Montes. Esse daqui é o lançamento do Rafael e ele tá aqui, assinado, autografado, tanto para mim quanto pro Arthur, do Rafael Montes. Então, esse daqui é um livro autografado que eu tenho, mas eu tenho um livro autografado do César Bravo, eu também tenho um livro autografado da Fernanda Castro, eu tenho mais de um na realidade, tenho o livro da Paula Silveiro, tenho o livro do Márcio Benjamin, tenho o livro de alguns autores também daqui de Pernambuco, tenho o livro do Drailton, tenho o livro do Roberto Beltrão, tenho bastante livro autografado, alguns o próprio autor acaba me enviando também. E assim, isso é muito gostoso e eu guardo com muito carinho aqui na estante. Próxima pergunta é, você tem um livro de poesias? Poesias não é um gênero que eu gosto tanto assim, tá? Pra ser bem sincera com vocês. E o único livro de poesias que eu tenho é o Contos de Fadas, Poemas Vorazes para Alimentar a Alma. Esse livro daqui eu ganhei de aniversário da avó do Arthur, da Fernanda, e eu simplesmente amei. Ele tem algumas ilustrações, tem os poemas, né? E assim, eu simplesmente fiquei encantada e apaixonada, tanto pela edição, quanto mesmo pelos poemas. Ele vai ter um cunho bem feminista dentro, né, desse livro, dentro dessa história. E é literalmente mesmo para ir alimentando a sua alma. Eu fiz a leitura bem rápido, mas eu quero um dia, sim, reler esse livro de forma um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, 1 ou 2 poemas por dia. E estamos em semana de Black Friday e eu queria deixar aqui para vocês o meu link de afiliados da Amazon. Ele sempre fica em todos os vídeos no box de informações. Vocês podem ou salvar também aí no navegador, porque assim, qualquer compra que vocês fizerem, eu ganho uma pequena comissão. E vai além de só livros. Vocês podem comprar também todos os livros que eu estou citando aqui nessa book tag, quanto também qualquer outro objeto, tá? Perfume, desodorante, doce, pode comprar qualquer coisa que dessa forma vocês vão estar ajudando muito na manutenção do canal. Próxima pergunta é,
Você tem o mesmo livro em 2 edições? Eu tenho, na realidade, também o da Alice, mas como eu já mostrei em outra pergunta, eu trouxe aqui para responder o Estrada da Noite. Eu tenho nessa edição daqui, que é bem velhinha, e também ganhei de aniversário do Arthur essa minha edição daqui, que é capa dura, que geralmente eu trago aqui para vocês, né, para mostrar a vocês. Ele tem um corte colorido, ele tem esse efeito metalizado na capa, e ele é bem bonito, tá? Ele tem bastante detalhes. Eu acho ele também bem confortável de fazer a leitura. A diagramação dele é bem boa. E esse daqui foi lançado recentemente até, tá? Pela Arqueiro. Mas eu fiz a leitura pela primeira vez dessa história nessa edição aqui, que era do Arthur. E ele tá bem velho, tá todo manchado. Mas eu fico com dó, simplesmente, de desapegar desse livro. Então ele fica aqui na estante e eu uso também ele de cenário para algumas fotos de lá do Instagram. Próxima pergunta é, você tem um livro de contos? E sim, eu tenho alguns livros de contos, mas eu trouxe aqui o meu favorito, que é o Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Esse livro ele é simplesmente lindo, belíssimo. A Suma fez esse trabalho gráfico como se fosse literalmente uma escuridão total. As letras são nesse tom de preto também e todo o corte ele é preto. E esse livro daqui ele tem 4 novelas, vamos dizer assim. Tem 3 um pouco maiores e um que é um conto bem curtinho, bem pequenininho. E eu simplesmente sou apaixonada. Aqui vamos ter um King um pouco mais trabalhando com o horror humano mesmo. O vilão aqui dentro dessa história é o ser humano e todas as atrocidades e maldades que ele pode fazer. E é um livro que eu adoro e eu super indico para quem nunca leu nada do autor. Pode sim começar, tá, por esse livro, porque você vai ter o melhor do King, que é a construção de personagens, a construção de enredo, mas um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido e fluido, por ser novelas. Próxima pergunta é, você tem um HQ? Eu tenho alguns, eu gosto bastante de ler mangá, graphic novel, HQ, mas eu acabei separando uma que eu não falo tanto assim aqui no canal sobre ela, mas eu gosto muito, que é O Corvo. Essa HQ, que na realidade é uma graphic novel, eu li há alguns anos, mas eu gosto bastante. É uma HQ que eu indico. E ela é do mesmo diretor da série do Bruce Lee, do O Corvo. Então eu gosto muito. Essa HQ, ela vai trazer essa origem desse anti-herói, vamos chamar assim. E é uma história que vai abordar muito essa questão de luto, de vingança e da maldade também do ser humano. Então é um livro que eu gosto bastante e eu super indico, uma leitura bem fluida e bem rápida, simplesmente também por ser HQ. Além de tudo isso, a edição é belíssima, capa dura, da Dark Side, tá? Os traços, eles são assim, eu acho muito bonito e eu super indico de verdade. E por último, você tem um livro escrito por mais de um autor? E sim, eu tenho o Labirinto do Fauno. Na realidade eu tenho alguns, mas eu quis trazer esse porque é um romance. Eu tenho um outro livro que é de contos, mas trouxe esse daqui que é um romance. E ele também é um dos meus favoritinhos, tá? Ele é todo ilustrado, ele é todo diferentão. Ele tem também algumas ilustrações, tem o corte colorido, é capa dura. Ele é literalmente muito bonito. Todas as páginas vai ter ali algum detalhe diferente. A diagramação, ela é muito diferente também. E eu simplesmente sou apaixonada. O Guilherme, ele é o diretor do filme. O livro, ele veio, na realidade, após o filme. E ele chamou a Cornélia para poder escrever esse livro junto com ele. Então, eles dividem a autoria dessa história e desse livro. E esse daqui foi o livro que eu resolvi trazer aqui pra vocês. E ufa, depois de colocar a minha estante abaixo pra poder responder essa book tag, vamos chegando ao fim, mas quero pedir a vocês para responderem também alguma dessas perguntas
aqui no box de informações. Então escolhe aí uma pergunta e me conta aqui no box de informações qual é a sua resposta. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.